Olá pessoal, passando por aqui para fazer um convite para Flipossos Virtual. No dia 1º, 10 horas da manhã, um domingo, a mesa literária infanto-juvenil, que vai discutir sobre o processo de criação literária. Vou estar acompanhado da Guiomar Paiva, Larissa Oliveira, a Regina Renó e a Sandra Rodrigues. Aguardo você lá. Um grande abraço. Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e hoje vamos comentar sobre as leituras terminadas no mês de março que eu estou devendo. Vamos lá. Muito bem, em março eu li Trem Noturno da Via Láctea, do japonês Kenji Miyazawa, e A Casa dos Budas Ditosos, de João Ubaldo Ribeiro. O autor deste livro, Kenji Miyazawa, ele é considerado um autor clássico no Japão, nascido no final do século XIX, faleceu com apenas 37 anos de idade. Ele foi educado em uma família budista e recebeu, o ensinamento do autossacrifício pelo bem-estar dos outros, além de outros princípios religiosos que perpassam por toda a obra dele. A sua profissão de engenheiro agrônomo, aliás, ele desenvolveu dedicando-se muito a ajudar pequenos agricultores do Japão a sobreviver, a produzir mais, numa época em que o Japão estava em guerra contra a Rússia, Então era um período muito difícil da história daquele país. O Kenji Miyazawa perdeu uma irmã para a tuberculose quando ele ainda era novo, E isso aí afetou bastante a vida dele, a produção literária inclusive. Ele próprio vai morrer também com essa doença, a tuberculose, em 1933. Exatamente quando ele corrigia, ele revisava pela última vez os originais deste volume de histórias. Tem um aspecto curioso neste livro, principalmente ali no conto que dá título ao livro, O Trem Noturno da Via Láctea, é a influência deste outro escritor aqui, o D.M. Sis, que escreveu este livro, Coração. É considerado um clássico aí da literatura voltada para crianças e adolescentes, escrito no século XIX, final do século XIX ainda. A influência dele por esse livro é tão grande que ele, neste conto Trem Noturno da Via Láctea, ele coloca o nome nos personagens, embora estejam no Japão, nomes italianos, o que é bastante estranho. Assim como no livro de Edmondo de Amicis, que se passa numa escola, então é a vida estudantil, Trem Noturno da Via Láctea, de Kenji Miyazawa, também são contos que mostram crianças, adolescentes em época escolar, num ambiente escolar, na convivência com seus colegas. No conto Trem Noturno da Via Láctea, ele mescla conceitos religiosos do budismo com o cristianismo. Mais uma vez a influência do D.M. Sis, que é italiano. Esse Trem Noturno da Via Láctea, que é uma viagem de trem através da Via Láctea, nos remete, segundo a cultura budista, é uma analogia ao rio Sansu, que separa o mundo material do mundo espiritual e que deve ser cruzado pelos budistas. A viagem, por outro lado, vai desde o Cruzeiro do Norte até o Cruzeiro do Sul, com referências muito claras ao cristianismo. Aqui então temos dois colegas de escola,
Um se chama Giovanni e outro Campanella. Lembrando que estamos falando de um ambiente no Japão, apesar desses dois nomes italianos. A história desses dois amigos começa na escola e segue até a noite da Festa das Estrelas, que consiste numa homenagem que se faz aos ancestrais, com a colocação de pequenas cabaças com luzes, né, lanterninhas que flutuam no rio. Este mesmo rio irá marcar um ponto trágico do conto, né? Mas há um momento em que esse rapaz pobre, Giovanni, que sente muita falta do pai, um pai que ninguém sabe por onde anda, se está preso, se está trabalhando, onde está trabalhando. Enfim, esse jovem sofre um pouco do que se chama hoje nas escolas de bullying, né? Ele é caçoado, gozado ali pelos demais, por causa dessa espera de um pai que ninguém sabe, na verdade, por onde anda. E nessa noite da Festa das Estrelas, ele sai, mas de alguma forma o grupo de amigos não o inclui, e ele sai até um lugar mais ermo, em que ele começa a pensar sobre a sua vida e, de uma forma, ele transcende aquela realidade e se vê em um trem viajando pela Via Láctea. Recorda por ali todos os ensinamentos recebidos na escola sobre na parte de ciências, e tem a seu lado o seu amigo, né, que curiosamente o abandona num determinado ponto da viagem. Mais tarde vamos perceber que aquilo se refere exatamente ao que irá acontecer em seguida na vida dos dois, né? Eu escolhi um pequeno trecho em que ele conversa com um dos misteriosos passageiros desse trem místico, né, em que fala exatamente sobre como o conhecimento humano, assim como os homens, ele passa, né? Ele não é algo definitivo. Vamos lá. Tens que guardar o teu bilhete e estudar com todas as forças. Você estudou química, não é? Então sabe que a água é composta de oxigênio e hidrogênio. Agora não há ninguém que duvide disso, pois pode-se comprovar experimentalmente. Mas há algum tempo as teorias afirmavam que era formada de mercúrio e sal ou de mercúrio e enxofre. Do mesmo modo, cada um de nós crê que seu Deus é o único Deus verdadeiro, não é? E discutimos interminavelmente sobre quem tem razão, sem chegar jamais a nenhuma conclusão. Mas nos comovemos até as lágrimas por coisas que fazem pessoas que creem em deuses distintos. Não obstante, se estudas e aprendes a distinguir o certo do falso, experimentando com um bom método, te darás conta de que, ao fim e ao cabo, a fé é o mesmo que a ciência. Dê uma olhada neste livro. É um tratado de geografia e história. Nesta página se descreve a geografia e a história de 2200 a.C. Veja bem, não conta como era a realidade, senão como havia as pessoas daqueles tempos. Portanto, só esta página equivale a um volume inteiro de geografia e história. Você me compreende, não? E o que se descreve nela era, em sua maioria, correto naquela época. Se procurares um pouco, poderás encontrar muitas provas que o confirmem. Mas quando passares à página seguinte, começarás a duvidar. No ano 1000 a.C., a geografia e a história mudaram bastante, não é mesmo? Mas não fique com essa cara de espanto. Nossos corpos, nossas ideias, a Via Láctea, este trem, a história, só são como são porque assim o percebemos. Agora
Procure relaxar comigo. Está pronto? A Casa dos Budas Ditosos, de João Ubaldo Ribeiro. João Ubaldo, que vocês devem conhecer por vários outros livros, não é verdade? A Casa dos Budas Ditosos é um daqueles livros que a editora Objetiva publicava a respeito dos 7 pecados capitais. Era o tema de uma coleção que ela entregou um exemplar a cada grande escritor por ela escolhido. E coube a João Ubaldo Ribeiro falar sobre a luxúria. A forma que ele deu andamento a esse projeto foi muito interessante, porque, de certa maneira, ele finge não ser o autor do livro. Ele entrega à editora um calhamaço, dizendo que aquilo, na verdade, foi uma degravação, a transcrição feita a partir de fitas gravadas por uma mulher misteriosa, provavelmente aí com seus 70 anos de idade, e que narra as suas experiências desde a mais tenra idade. Não é qualquer mulher. Na verdade, ela é alguém que tem uma formação muito grande, viajou pelo mundo, fez curso de pós-graduação nos Estados Unidos, e onde ela vai, na verdade, ela está aprendendo ou se refinando nas suas artes sexuais. Eu entendo que a escolha que ele fez de fingir que o livro é uma voz feminina foi interessante, porque ajuda bastante o escritor. Existe muito mais curiosidade dos homens a respeito daquilo que as mulheres falam de sexo, porque aquilo que os homens falam de sexo já está secularmente divulgado, e a mulher não, a mulher que sempre foi censurada pela moral e os costumes, enfim, a formação familiar mais tradicional, ela não diz sobre seu prazer, sobre as suas experiências. Essa foi uma forma muito esperta que o autor, no meu entendimento, se utilizou para, inclusive, aumentar o interesse pela leitura, É uma mulher devassa falando sobre os mais diversos assuntos, vários tabus, de uma forma muito aberta. O fato dessa mulher ser muito inteligente, estudada e etc., dá ao autor a possibilidade de fazer críticas sobre o tempo, sobre cada época da vida dela, sobre os costumes, sobre a política. Aqui a narradora faz uma consideração sobre o machismo. O próprio machismo se voltou contra os machões, tornou o homem prisioneiro dele mesmo, obrigado a não chorar, não broxar, não afrouxar, não pedir penico. Aquilo que, numa primeira visão, oprimia somente as mulheres, oprimia mais os homens, que até hoje vivem cercados por um cortejo de mulheres fantasmagóricas, reais e imaginárias, sempre prontas a esquartejá-los, se o pegarem fora desses padrões. É isso aí. Se você está gostando dos nossos papos, inscreva-se no canal, divulgue para os amigos e a gente se vê em breve. Um grande abraço.